E o jogo que estava marcado, de repente é adiado. Então chegamos a 3 minutos do horário oficial da partida para receber a decisão oficial de que o jogo aconteceria. A guerra dos bastidores aconteceu, muita coisa por trás de tudo isso, e você vai ver agora a minha opinião sobre tudo isso. Entre o jogo que aconteceu nesse domingo, Palmeiras e Flamengo, que só foi um mero detalhe diante de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro e no cenário atual da humanidade. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas Agnelli e hoje eu venho trazer uma opinião sobre essa situação que aconteceu nas últimas horas aí, nos últimos dias a respeito desse jogo entre Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar sobre esse assunto, gostaria que você se inscrevesse no canal, se inscreve aqui, ó, deixa já o seu like, ativa as notificações. Esse vídeo aqui é em parceria com a Rádio Esportes.net, a rádio mais amiga do Brasil, o portal que há 20 anos tem feito história. Então, obrigado você que tem acompanhado esse conteúdo também lá no Esportes.net. Links na descrição para você estar acompanhando todo o trabalho da rádio, os conteúdos ao vivo, os programas e o portal também. Palmeiras e Flamengo já tinham esse jogo marcado pela rodada número 12 do Campeonato Brasileiro, que iria acontecer nesse domingo. Fica meio estranho falar sobre iria, foi, vai acontecer, porque realmente a gente teve muitas decisões que aconteceram em poucos minutos, em poucas horas aí, que complicou saber o que iria realmente acontecer, se a partida de fato aconteceria, se o jogo seria adiado. Mas eu tô aqui para falar que esse jogo aconteceu, foi um mero detalhe, isso aqui não é uma análise do jogo, até porque isso não era o principal, não era o mais importante. O importante seria realmente ter a saúde dos atletas, a saúde das pessoas como primeiro, a prioridade nisso tudo. Voltando um pouco no tempo, a gente vai encontrar o mesmo cenário na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde Goiás e São Paulo se enfrentariam lá em Goiânia. E poucos minutos ali da partida, os jogadores do Goiás, 9 titulares ali, foram identificados com o Covid-19 e a partida foi adiada. A partida foi adiada e num cenário ideal seria com que todos os jogadores que tiveram contato com os atletas, a comissão técnica, porque eles estão juntos, tivessem ali esse período de 15 dias que é recomendado aí para poder estar isolados e não treinar nem jogar. Só que na quarta-feira seguinte, logo 3 dias depois, Goiás já foi para a partida e acabou jogando no Campeonato Brasileiro. Então a medida não valeu ali para o time do Goiás, que teve que entrar em campo com muitos dos seus atletas, parte da sua comissão técnica ali também, contaminado pelo coronavírus. Tivemos outros casos que aconteceram também no Campeonato Brasileiro, Série B, Série C, em situações idênticas. Times faziam os testes e constatavam ali jogadores contaminados pelo vírus e mesmo assim isolavam aqueles jogadores e o restante que testou positivo ia para a partida. O que aconteceu foi o seguinte: o Flamengo ele tentou de várias formas tentar adiar a partida e cancelar o jogo pelo fato de se ver totalmente desfalcado ali pelos seus atletas titulares. A gente sabe a força que o Flamengo tem, a força que esse elenco tem. A gente sabe também que mesmo diante disso tudo, esse elenco não vinha provando a força que tem nos últimos jogos, porque vinha tendo esses maus resultados. A gente se recorda da Libertadores, né, com o time, com a força máxima que tinha ali, perdeu para o Independente Del Valle. Pouco depois teve que enfrentar o Barcelona em Guayaquil, com alguns atletas que já foram identificados. Depois da partida, outros atletas que também jogaram foram testados positivos para Covid e a gente teve quase 40 pessoas entre jogadores e comissão técnica contaminados pelo vírus, e o Flamengo se viu com poucos atletas para a partida. Mas esse não foi o detalhe. O detalhe foi o Flamengo, quando tudo estava no auge, o pico da pandemia, foi um dos primeiros times a defender a possibilidade de voltar. O Flamengo foi uma das equipes que no momento onde não se podia treinar, não se podia estar a campo, não podia estar reunidos para poder fazer os seus treinamentos, o Flamengo foi flagrado ali, um drone conseguiu captar algumas imagens do time reunido já treinando, pensando na volta do Campeonato Carioca. Então é meio incoerente, é uma situação um pouco estranha,
um time que até então se vê favorecido numa situação para poder voltar, ganhar o campeonato, se valer da sua força, e de repente quando se vê desfalcado da força que tem, pediu o adiamento da partida, pediu o cancelamento. Isso tudo eu não falo do Flamengo no geral, eu falo das pessoas que tomam a decisão pelo Flamengo, que é a diretoria, que são os dirigentes ali, muito representado ali pelo seu presidente, Rodolfo Landim, que deu certas declarações que não vale nem a gente estar falando aqui, mas a gente já vem acompanhando esse cenário onde o Flamengo tem tomado essas decisões pensando no seu próprio umbigo, pensando nos seus próprios interesses, desde as situações que aconteceram ali no acidente no Ninho do Urubu, nessa situação onde a pandemia ali estava no auge, o Flamengo pensou em voltar, na situação da volta do público, e quando se faz valer do seu interesse, o Flamengo aparece ali, briga por isso, e quando se sente afetado ou prejudicado, também quer que alguma situação aconteça. A melhor situação nesse momento foi a partida ter acontecido, porque se não acontece, meus amigos, a gente ia ter uma história longa pela frente, a gente ia ter vários capítulos dessa história, porque de repente, pensa comigo, o Flamengo não joga porque se vê afetado ou prejudicado pelo fato de ter vários atletas ali que não poderiam jogar, esse desfalque da sua equipe, usar vários garotos da base. Mas e as outras equipes? Como é que fica o Goiás? Como é que fica situações como o CSE, que também jogou nessa situação? Todos os times do Campeonato Brasileiro passam por esse teste antes das partidas e de repente, se é identificado o jogador, ele é isolado, não participa da partida ou pelos próximos 15 dias, mas o campeonato continua. Então, de repente, a discussão passa a ser outra. Será que era o momento de retornar ao futebol? Será que era o momento de retornar o Campeonato Brasileiro? E quando a gente fala de Brasil, a gente fala das regiões, a gente fala de times que são do Norte, Nordeste, times que são do Centro-Oeste, Sudeste, Sul. É um deslocamento entre aeroportos, hotéis. O risco estava aí, estava evidente. Então, a saúde dos atletas, logo no início do campeonato, deveria ser colocado à prova. Mas de repente a gente se vê numa situação onde o campeonato vai se desenrolando e toda semana a gente vê que time A, time B, time C sempre tem 1, 2, 3, 4, 5 atletas contaminados e o campeonato segue. O campeonato segue, não é cancelado nenhum jogo, não é adiado. Então por que seria esse jogo ter tomado essa medida? E muito mais do que isso, sair da justiça desportiva e passar para a justiça comum, e de repente acho que o Flamengo percebeu que isso ia gerar uma punição grande para o time, uma punição grande pelo fato de quebrar uma regra, um combinado que estava previsto ali no regulamento, e percebe que era melhor colocar o que tinha ali disponível em campo. E convenhamos, jogador profissional quer jogar, independente da idade, independente se está na base, se já é um profissional, se está jogando há tempos. A prova disso é que, se eu fosse falar do jogo, o time do Flamengo ali no primeiro tempo dominou o time do Palmeiras, então é melhor nem entrar nessa questão, porque fica até uma situação chata falar isso pro time do Palmeiras, que fez questão da partida. Então a obrigação é se valer do time titular, da força máxima que tinha e ir pra cima, mas não foi isso que aconteceu. Só que aí já é um problema já do time do Palmeiras, a falta de eficiência, a falta de criatividade, sempre trabalhar com as mesmas jogadas. Se você quer assistir um padrão repetitivo de um time que vai fazer sempre a mesma coisa, o Palmeiras está aí para provar isso pra gente. Então não tem novidade, não tem novidade nenhuma, é o mesmo jogo sempre, e pegou um time do Flamengo com garotos motivados a jogar, aproveitando a oportunidade que estava tendo, mesmo diante desse turbilhão de coisas aí, e fez as melhores jogadas, os melhores lances do primeiro tempo e também da partida ali com o time do Flamengo. Eu tô gravando essa análise aqui exatamente no intervalo do jogo entre Flamengo e Palmeiras, que aconteceu um pouquinho mais tarde, 4h30 da tarde ali. Então no intervalo do jogo eu tô gravando, não sei qual foi o resultado. Até aqui então foi no primeiro tempo 0-0 entre as duas equipes. Não me surpreenderia se o jogo terminasse assim. Foi realmente um teatro gigantesco, a gente vê até as 4 horas da tarde, time sai do hotel mais tarde, outro time já tá lá treinando, a gente vê nas redes sociais, um publica a nota aqui de que foi cancelado, o outro fala que o jogo vai ser mantido, e a gente fica nesse circo aí que vem acontecendo. Então o jogo da discórdia, o jogo do ego aconteceu, e teve aí entre Palmeiras e Flamengo o jogo em São Paulo. Provavelmente o jogo ficou empatado, mas é só para dar essa opinião geral sobre tudo que aconteceu. O melhor para todas as partes, para que tudo tivesse
uma calmaria entre partes, porque essa briga nos bastidores vai perdurar por muito tempo, era que o jogo tivesse acontecido. Se não acontecesse, a gente ia ter muita pauta para falar, muito assunto para comentar, por conta de um time que é favorecido e os outros são prejudicados. E a gente ia ver 19 times contra um. Tudo na base da conversa, acho que é o melhor caminho. Então, algumas decisões equivocadas, decisões incoerentes, o time que tem mais pressa para voltar, de repente já não quer mais jogar, preocupado com isso. Então não é pela saúde do atleta, é pelo seu ego, pelo seu interesse de se ver desfavorecido com a sua equipe fragilizada, porque não tem os seus principais jogadores e a outra equipe vai estar com o seu time titular. Não é pela saúde dos atletas, nunca foi. É pelo interesse, é pelo ego, é pela vaidade de se provar e ser um maior do que o outro.